Oi pessoal, eu sou a Fernanda Badiani e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento da nefropatia por IgA, que foi liberado, no último KDIGO agora. Lembrando que a gente está fazendo esse vídeo em setembro de 2024, onde a gente tem apenas uma prévia do que vai ser, a edição final desse KDIGO, mas a gente vem aqui para falar, do tratamento da IgA. Afinal, é a glomerulopatia mais prevalente no mundo e por isso tem tanta importância pra gente. Ela possui, uma heterogeneidade de manifestações. No entanto, os dados são que 30 a 40% dos pacientes vão desenvolver doença renal crônica com necessidade de terapia renal substitutiva em 10 anos e esse número chega em 50% em 20 anos. E como é uma doença, heterogênea, muito provavelmente, o que o KDIGO traz é que realizar um único tratamento não vai servir, para o controle da doença. O que a gente precisa fazer é atuar na perda de néfrons já ao diagnóstico e tentar associar terapias. Uma das coisas que foi um pouco frustrante, digamos assim, desse KDIGO é que ele não dá uma receita de bolo. Ele não fala assim, igual a gente tinha anteriormente. Vamos iniciar com renoproteção, com IE-Cabra, dose máxima tolerada por 3 meses, depois adicionar inibidor de SGLT2, depois tentar trocar por um inibidor dual da endotelina. Não, ele não deu nenhuma escadinha. Ele já fala pra gente que a gente precisa atuar no tratamento de maneira simultânea pra gente tentar combater essa perda de néfrons. E esse tratamento simultâneo, ele envolve 2 principais focos. Ele envolve a renoproteção e manejo da doença renal crônica de forma geral, e o pilar do tratamento da parte de autoimunidade associado à nefropatia por IgA. E é sobre isso que ele foca. Então, para começar, quem que são os pacientes que devem receber, terapia? O que ele coloca são os pacientes que possuem uma proteinúria maior ou igual a 500 miligramas em 24 horas. Isso serve tanto para a gente iniciar o tratamento, quanto para a gente modificar, adicionar terapias no tratamento inicial vigente, tá certo? Então serve nesses 2 cenários. Além disso, para a gente indicar tratamento, ele traz algumas considerações que a gente já sabia. Que a classificação de MEST-C que a gente vê na biópsia, ela não vai ser uma característica que vai ditar a necessidade de tratamento, como que deve ser feito o tratamento, e nem a quantidade de crescentes presente na biópsia isoladamente. Não é apenas pela presença dos crescentes que a gente vai escolher a nossa terapia. Isso deve ser acompanhado da avaliação da função renal. Quando a gente tem essa grande quantidade de crescentes associada a uma alteração da creatinina, isso fala mais a favor de um tratamento mais agressivo. Mas, de toda forma, são considerações para a gente ter, porque sempre surge no dia a dia, eu peguei uma biópsia de um paciente com nefropatia por IgA e eu tenho crescentes. Isso vai fazer com que eu tenha que fazer pulsoterapia? Infelizmente, o KDIGO não respondeu essa pergunta. Ele falou que, isoladamente, a gente não deve utilizar esse fator para indicar um tipo específico de tratamento. O paciente precisa ser olhado de maneira global, tá certo? Então, vamos falar do tratamento propriamente dito. A gente sabe, então, que existem 2 pilares, a autoimunidade da IgA e o manejo, de renoproteção no geral. Então, falando especificamente sobre a autoimunidade da IgA, a gente pode utilizar em 2 pilares, a gente pode atuar em 2 pilares. O primeiro é a formação, da IgA patogênica ou dos imunocomplexos, e a outra é reduzindo a inflamação glomerular. A única medicação aprovada para redução, de formação de imunocomplexos dessa IgA patogênica é a budesonida via oral. Na formulação, que a gente tem no exterior, que é o Nefecon, a gente faria o uso por 9 meses na dose de 16 miligramas por dia.
O KDIGO fala que muito provavelmente a gente possa ter que estender esse tempo ou repetir outros cursos desse uso da budesonida via oral. Lembrar que ela é via oral, né, de ação entérica, que vai, né, atuar na imunidade das mucosas. Outras medicações, ciclofosfamida, rituximab, azatioprina, óleo de peixe, tudo isso o KDIGO não considera como benéfico. E existem algumas medicações que ele fala que podem ser utilizadas em populações específicas. Então, micofenolato em população chinesa, asiática, hidroxicloroquina também nessa população chinesa asiática e a realização de tonsilectomia para japoneses, tá certo? Então é isso que a gente tem contra a formação de imunocomplexos. E o segundo pilar, que poderia ser a redução de inflamação glomerular, aí a gente tem o uso de corticoides sistêmicos. A gente sabe que os corticoides sistêmicos podem ter muitos efeitos colaterais e o KDIGO frisa bastante isso. Então, ele fala que antes da gente considerar o início do uso do corticoide, a gente precisa discutir com o paciente todos os eventos adversos que podem ser associados ao uso, tá certo? A dose que ele coloca é de 0,4 mg por quilo dia de metilprednisolona ou equivalente com um máximo de 32 mg por dia, por um período de 2 meses, e aí a gente reduz 4 mg por dia a cada mês num período de 6 a 9 meses, tá certo? E lembrar que sempre que a gente utilizar o corticoide sistêmico, a gente deve fazer profilaxia para pneumocistose com o uso de sulfametoxazol trimetropin e para úlcera péptica com o uso de IBP na maior parte das vezes, tá bom? E sempre considerando os potenciais eventos adversos associados ao uso do corticoide. Os grandes estudos que avaliaram o uso do corticoide na IgA, de fato mostraram, né, aumento do risco de infecções, inclusive infecções mais graves, e a redução foi em relação à redução da proteinúria, tá certo? E o que acontece é que muitas vezes eles não viram um benefício sustentado dessa redução da proteinúria quando a gente reduzia a dose dos corticoides. Então, por isso que a gente tem que ter em mente tudo isso e discutir todas essas opções com os nossos pacientes, tá certo? Agora, vamos falar do grande outro pilar do tratamento, que é a renoproteção. A gente tem medidas gerais de mudança de estilo de vida em relação ao controle pressórico, e ele coloca um alvo de pressão arterial menor ou igual que 120/70, tá certo? Cessação de tabagismo, controle de peso, restrição de sódio na dieta, exercício físico regular, isso tudo ok. E agora falando de medicamentos, ele coloca IECA ou BRA na dose máxima tolerada pelo nosso paciente. O objetivo, né, eu esqueci de falar isso no comecinho, no tratamento da nefropatia por IgA, seria uma proteinúria menor do que 500 mg em 24 horas, porém, idealmente, menor do que 300 mg em 24 horas, e uma perda de taxa de filtração glomerular menor do que 1 ml por minuto por ano, que a gente sabe que muitas vezes isso acaba sendo difícil, né? Até mesmo, né, o próprio envelhecimento renal, em alguns cenários, a gente pode levar, né, a essa perda, mas enfim, esse seria o nosso objetivo, tá certo? Fora isso, então, falando de medicações específicas. Anteriormente, né, muitos trabalhos tinham feito, né, uma fase de run-in, onde a gente utilizava IECA/BRA na dose máxima tolerada por 3 meses. No entanto, o KDIGO não fala mais isso, que a gente precisa começar isoladamente com o IECA. Ele fala que muitas vezes a gente tem permissão para começar mais de uma medicação em conjunto.
e até mesmo começar IECA junto com o inibidor de SGLT2. Mas a gente sabe do tanto, né, de alterações que a gente pode ter na hemodinâmica renal, alteração de taxa de filtração glomerular, e esses pontos não são tão explorados. O que ele traz, né, de justificativa para não referenciar primeiro uma medicação e esperar colocar outra, foi que nos trabalhos que viram, né, que foi no DAPA-CKD e no EMPA, o que eles viram? Que os pacientes, eles não estavam todos utilizando IECA-BRA quando a gente teve o benefício da dapagliflozina. A gente tem outros estudos, como por exemplo o PROTECT Trial, que tiveram, né, o uso primeiro de IECA-BRA, mas a gente acabou tendo evidência de outros estudos onde os pacientes não utilizavam essas medicações anteriormente e que mesmo assim a gente teve o benefício do uso dos inibidores de SGLT2. Então ele fala para a gente fazer essa consideração em conjunto, tá bom? Na prática, talvez a gente vá começando, né, um depois o outro, mas talvez a gente não precise esperar períodos tão longos para fazer a associação de medicações, tá certo? Seguindo em frente, ele comenta, né, sobre os inibidores duais da endotelina, né, que seria o sparsentan. A gente ainda não tem disponível no Brasil, mas lembrar que já é uma medicação que tem um BRA, né, associado, então se a gente for utilizar essa medicação, a gente vai suspender o BRA, tá certo? E lembrar que não deve ser utilizada em gestantes, então a gente precisa, né, para mulheres em idade fértil, reforçar os métodos contraceptivos, tá certo? E, por enquanto, é isso que ele falou. A gente sabe, né, que isso é só um dado preliminar, que a gente pode e deve ter mais dados em breve. E, além disso, a gente tem um monte de estudo correndo. Tanto estudos que mostram, né, essa diferença em relação ao timing das medicações. Primeiro começar a IECA-BRA, começar junto, como que vai ser... Se pacientes que usam IECA-BRA, inibidor de SGLT2, quando usam os duais, os inibidores duais da endotelina, se a gente tem um benefício extra associado, a gente tem muitas outras medicações, né, imunomoduladoras ainda em teste e vamos ver, eu tenho certeza, né, que esse KDIGO saiu agora, a gente tem essa prévia que deve ter talvez algumas modificações e daqui a pouquinho a gente já vai ter que atualizar ele de novo de tanta coisa que tá saindo por aí, o que é bom para a nefrologia e para os nossos pacientes. É isso, gente, obrigada!